Oi, vamos aqui à leitura da próxima aula. Eu vou estar digitando aqui, o GPT vai estar ouvindo, para a gente não ter um problema de tela parada. Então vamos lá. O tópico agora é casos de uso. Então a gente relembra ali o que a gente falou na aula passada, que a engenharia de requisitos tem 7 tarefas, que são concepção do projeto, levantamento ou elicitação de requisitos, análise ou elaboração de requisitos, negociação de requisitos, especificação ou modelagem de requisitos, validação de requisitos e gestão de requisitos. Vamos lá. É, análise de requisitos. Vamos lá. Atividades comuns nessa etapa. Detalhamento dos requisitos levantados na etapa anterior em termos da sua consistência, completude e validade. Desenvolvimento dos casos de uso do sistema, mas ainda sem especificá-los. Priorização, que é atribuição de uma prioridade alta, média ou baixa a cada requisito do sistema. E agrupamento dos requisitos em módulos para facilitar a visão global do funcionamento pretendido para o sistema. Introdução a UML. Eu falei que ia falar de UML mais tarde. O ML é uma linguagem de modelagem utilizada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de um sistema de software. É uma unificação das notações dos métodos de BOC, OMT e OOSE, assim como as melhores ideias de um grupo de metodologistas. É, Além disso, a UML é um padrão industrial para modelagem em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Vamos lá? Veja a seguinte descrição. A classe aluno possui os seguintes atributos, igual eu falei no primeiro ou segundo aula. Matrícula, que é uma string, nome, que é uma string, data de nascimento, que é uma date, data de matrícula, que é uma date, e valor da mensalidade em real. Tem vários tipos aí que a gente pode usar para valores monetários assim, mas vamos deixar isso abstraído por enquanto. E as seguintes operações, né, que a classe aluno vai ter: matricular aluno, reajustar mensalidade, aqui está descrito que recebe como parâmetro o percentual de reajuste, trancar matrícula, emitir boleto de pagamento, que recebe como parâmetro o mês e ano de referência. Então, no caso de uso, a gente vai ter o aplicativo com as suas funcionalidades, a rede que vai transferir os dados entre o aplicativo e o banco, né? A rede também vai comunicar, vai fazer o usuário conseguir comunicar com o aplicativo e outros sistemas comunicarem com o aplicativo. Caso de uso. Um requisito descreve uma condição com a qual o sistema deve estar conforme. O ML é um requisito. No ML, o requisito é uma funcionalidade desejada, uma propriedade ou um comportamento do sistema. Uma vez que o analista levante os requisitos como o usuário, é necessário documentá-los para entendimento e validação. Essa documentação deve servir de base não ambígua para toda a equipe de desenvolvimento. A documentação de requisitos evita que informações importantes se percam. No caso de uso, o desenvolvedor diz ali: o que é esperado desse sistema? E o usuário responde: eu tenho uma loja de peças, gostaria que meu PV fosse interligado com o meu estoque e que eu pudesse a qualquer momento alterar os valores dos FPs. Posso oferecer descontos a alguns tipos de clientes, mas preciso autorizar essa operação. No fim do mês, quero um relatório dos produtos que mais venderam. Preciso também saber a estatística de vendas por forma de pagamento. De tempos em tempos, deve aparecer na tela do sistema uma promoção relâmpago que dê um brinde ao cliente. Preciso que o sistema controle os pedidos também.
O que é ambíguo ou não compreensível nessa descrição? Você vai se perguntar quando o cliente falar isso tudo. O que é PV e FP? Que tipos de clientes podem receber descontos? Como seria feita essa autorização de desconto e por quem? Que quantidade de produtos deve aparecer no relatório dos mais vendidos? A estatística leva em conta que período semanal, quinzenal, o quê? Quanto tempo significa de tempos em tempos? Quais pedidos precisam ser controlados? Os dos clientes ou feitos aos fornecedores? Isso que um bom desenvolvedor vai se perguntar, um bom analista vai se perguntar. Então, utilizando a modelagem de caso de uso, o desenvolvedor deve separar as funcionalidades do sistema. Essas funcionalidades agrupam um conjunto de ações que tenham um objetivo bem definido. Os casos de uso representam essas funcionalidades. Vamos lá. Exemplo: sistemas de vendas. Os casos de uso são consultar informações sobre um produto, efetuar reserva, emitir comprovante de reserva, efetuar venda, emitir nota fiscal, realizar fechamento do caixa. Então, cada um é uma parada dessa. E aí você vai colocar os casos de uso dentro do aplicativo. O usuário vai ser o ator, a rede vai comunicar o usuário com o aplicativo e outro sistema também vai ser ator e que vai comunicar, que a rede vai comunicar esse outro ator com o aplicativo, igual eu disse mais cedo, e a rede também vai comunicar, vai mandar os dados do aplicativo para o banco de dados e vice-versa, né? O caso de uso é um modelo funcional e são modelados requisitos funcionais, né? Nele. O caso de uso também mostra como os valores são processados, sem preocupações com o ordenamento, que são sequências das ações, sem preocupações com as decisões e com as estruturas dos objetos. Além do mais, possui dependência de valores entre si e quais funções que os relacionam. Diagramas de caso de uso. O diagrama de caso de uso exerce um papel importante na análise de sistemas. Ele é o principal diagrama para ser usado no diálogo com o usuário, na descoberta e validação de requisitos. Os casos de uso constituem elementos que estruturam todas as etapas do processo de software. Então, nele você vai fazer o diagrama do ator comunicando com o sistema, com as funções específicas que estão fazendo. Então, aqui, o ator é o elemento externo do sistema que sempre inicia o uso ou recebe o valor do caso de uso. Caso de uso é o serviço que o sistema fornece ao usuário. Interação, estímulos recebidos pelo sistema. E sistema é o contexto onde o caso de uso é utilizado. Corresponde a uma classe ou um conjunto de classes. Então, tem um exemplo do cliente fazendo, que é o ator, né? Fazendo, por exemplo, fazer pedido. O fazer pedido em si é o caso de uso. A interação é o ato do cliente fazer esse fazer o pedido, né? E o do cliente fazer o efetuar pagamento, por exemplo. Enfim. E o sistema é o sistema que recebe essas interações, tanto do cliente quanto do vendedor, por exemplo. Então vamos lá. Ao modelarmos um sistema, precisamos saber até que ponto devemos nos preocupar. Esses pontos limites são a fronteira do sistema. Exemplo: imagine que estamos modelando um sistema de controle de vendas. Em algum momento, esse sistema de controle de vendas emite o faturamento semanal ou mensal de cada vendedor para o departamento pessoal. Não é responsabilidade do sistema de controle de vendas saber o que o departamento pessoal fará com essa informação. Sacou? Está fora do escopo. Os sistemas recebem e enviam informações para o mundo externo através de suas fronteiras. Alguém ou algo deve ser responsável por enviar ou receber informações do sistema. Na modelagem de caso de uso, esse papel externo é exercido por um ator. Ou seja, o sistema externo é o outro ator para esse sistema, tanto o ator quanto o usuário do sistema. Esse ator representa um papel que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, um sistema, sensores. Ator
representa qualquer coisa que interaja com o sistema, ou seja, que troque dados ou eventos com o sistema. Atores não fazem parte do sistema. Atores podem ser usuários ou outros sistemas. Atores identificam elementos externos ao sistema. Atores delimitam as fronteiras do sistema e atores podem ativar os casos de uso ou não. Diagrama de casos de uso. Um ator, continuação, né? Um ator representa um papel exercido por um usuário ou outro sistema ao interagir com o sistema em questão. Exemplo: uma pessoa, João, pode assumir o papel de cliente ao realizar um saque em um caixa de autoatendimento. A mesma pessoa, João, pode assumir o papel de operador ao realizar a manutenção de um caixa de autoatendimento. Vamos gravar de novo, né, aqui. Deixa aqui. Então, a mesma pessoa pode ser cliente e operador de um sistema do Banco Central, por exemplo. E ela vai ser ator nos dois casos, né? Diagrama de caso de uso, continuação. Cuidado ao modelar as fronteiras do sistema. Um usuário pode desempenhar diferentes papéis. Por exemplo, a mesma pessoa pode ser estudante e professor num sistema. Exemplo: em um sistema de controle acadêmico, a rotina de atualizar a frequência dos alunos pode ser executada pelos funcionários da secretaria, pelo próprio professor ou pelo sistema de avaliação online. Esses papéis são representados por atores. Ou seja, nesses três exemplos de pessoas que podem atualizar a frequência, são atores diferentes. Relacionamento de caso de uso. Relacionamentos não devem representar validações que todo o sistema já possui por padrão. Exemplo: checar se a data é uma data válida no calendário. Não deve fazer isso. Devem expressar validações que refiram às regras de negócio. Exemplo: a data de rescisão do contrato deve estar dentro do mês corrente. Tá bom? Pode-se iniciar a modelagem por uma lista de casos de uso ou uma lista de atores. O relacionamento representado por uma reta entre o ator e o caso de uso. Ele é chamado de comunicação. Há relacionamentos especiais denotados como inclusão, extensão e herança. São representados por uma seta direcionada de um elemento para o outro. Ok? Pode-se denotar herança tanto entre casos de uso como entre atores, mas os relacionamentos de inclusão e extensão só podem ser feitos entre casos de uso. Então aqui tem uma tabelinha, por exemplo, as regras de relacionamento no diagrama de caso de uso. Caso de uso para ator é comunicação. Caso de uso para caso de uso pode ser extensão, inclusão ou herança. De ator para ator pode ser herança. Creio que seja isso. Aqui embaixo está falando. Um relacionamento de inclusão é denotado por uma seta tracejada rotulada com include. Um relacionamento de extensão é denotado por uma seta tracejada rotulada com extend. E um relacionamento de herança é denotado por uma seta sólida e não recebe nenhum rótulo. Comunicação ou associação ocorre entre um ator e um caso de uso. Representa a interação do ator com o caso de uso. Então a gente tem um gráfico onde tem um cliente, uma seta para efetuar transação bancária e desse caso de uso tem uma seta para o sistema central do banco. Cada uma dessas setas significa comunicação e associação. Ou associação, no caso, né? Então a gente, por exemplo, agora tem outro exemplo que é um estudante e tem uma seta para efetuar matrícula, que é o caso de uso, e do caso de uso tem uma seta para o sistema de cobrança. As setas nas extremidades da associação entre o ator e o caso de uso indicam quem inicia a comunicação, ou seja, o estudante inicia e aí vai para efetuar a matrícula e o efetuar a matrícula inicia para o sistema de cobrança.
no fim das contas, o primeiro o iniciador é o estudante, né? Relacionamento, extensão. Ocorre entre casos de uso. Indica que um deles, caso de uso base, terá seu procedimento acrescido no ponto de extensão especificado. Os pontos de extensão são rótulos que aparecem nos fluxos dos casos de uso. É permitido colocar diversos pontos de extensão no mesmo caso de uso. Exemplo: caso de uso efetuar venda. Fluxo principal, nananã, beleza. 2. Escolher a forma de pagamento. 3. Se cliente VIP calcular desconto especial, extensão, efetuar desconto especial. Ok. 4. Apresentar valor total, etc, etc, etc. Beleza, então essa função efetuar desconto especial é um extend para o efetuar venda, né? E aí tem uma seta tracejada com o rótulo de extend do caso de uso efetuar desconto especial para o efetuar venda. Legal. A gente tem outro exemplo que é escritor, editar documento, e aí desse editar documento vem duas setas tracejadas com stand como rótulo, que é o substituir texto e corrigir ortografia. Legal. Quando usar a extensão? Seguintes casos: para expressar rotinas de exceção, para expressar fluxos alternativos, para separar um comportamento obrigatório de outro opcional, para separar um trecho do caso de uso que será usado somente em determinadas condições, e para separar trechos que dependam da interação com um determinado ator. Relacionamento extensão, continuando o exemplo. No cadastro de uma venda, a rotina de desconto só pode ser executada pelo gerente. Então, o vendedor efetua uma venda e aí tem um extend de efetuar desconto especial que aponta para efetuar venda, e do gerente aponta tanto para a função efetuar desconto especial quanto para o vendedor. Relacionamento de inclusão ocorre entre casos de uso. Indica que um deles terá seu procedimento copiado em um local especificado em outro caso de uso. São usados quando existem ações que servem a mais de um caso de uso. Evita a cópia de trechos idênticos nos fluxos de mais de um caso de uso e ganha-se tempo em modelagem, implementação e manutenção. Exemplo de caso de uso: matricular nos custos. A gente tem lá, etc e tal. Aí beleza, aluno digita sua matrícula, o sistema verifica se a matrícula é válida e ativa. E a inclusão é validar matrícula. Se a matrícula é válida, o sistema apresenta nos cursos. Beleza. Então, no caso do include, vai apontar seta tracejada com include de matricular nos cursos para o validar matrícula. Então, dessa vez aponta para a inclusão, diferente do caso de extensão, que aponta da extensão pro use case que ele está relacionado, né? Então a gente tem exemplos. Por exemplo, a gente tem um cliente. Ele pode realizar extrato, realizar saque e realizar transferência. Nos três casos, incluem fornecer a identificação do cliente. Herança ou generalização. Ocorre entre casos de uso ou entre atores. Representa dois elementos semelhantes com um deles realizando um pouco mais. Segue o mesmo conceito da orientação a objetos. Um caso de uso no qual C2 herda de C1 significa que C1 é mais genérico e C2 é mais específico. Repetindo, se C2 herda de C1, significa que C1 é mais genérico e C2 é mais específico. Exemplo: aluno, aluno matriculado, aluno ouvinte. Então, a gente tem o mais genérico, por exemplo, que é o usuário, e tem as heranças que podem ser professor e aluno.
professor e estudante, no caso, que são mais específicos. E herança entre atores agora. O usuário pode reservar livro ou devolver livro, né? E, no caso, devolver livro. E o professor, que é um usuário, pode solicitar compra de título, mas o usuário não pode fazer isso, entendeu? Mas o professor pode fazer o reservar e devolver livro porque são características do usuário que ele herdou. Meio complicado, né? Mas faz sentido. Cadastrar funcionário é mais genérico, cadastrar professor mais específico. Herança entre casos de uso, tem o cliente que vai realizar pagamento, e aí tem o realizar pagamento do cartão de crédito e realizar pagamento com dinheiro, que são heranças do realizar pagamento. Cada caso de uso é definido através da descrição das interações que ocorrem entre as entidades externas e o sistema. A descrição ou especificação funcional é uma forma de validar se o entendimento de analistas de sistemas e usuários são os mesmos, e serve de base para a criação dos planos de testes do sistema. As especificações dos casos de uso são feitas normalmente em linguagem natural, e existem diversos padrões estruturais, mas não um único padronizado pela UML. Ok? Cada caso de uso possui um conjunto de ações que precisam ser executadas para que o objetivo da funcionalidade seja alcançado. Aqui até bugou o negócio. No caso de efetuar a venda, identificar o vendedor, identificar o produto, a qualidade vendida, etc. Então, são possíveis especificações. Né? Essas ações constituem os fluxos que são realizados pelos casos de uso para disponibilizar o resultado desejado. Então, por exemplo, um padrão muito utilizado a gente tem atributos e descrição. Então, por exemplo, atributos, número, descrição, um número sequencial para o caso de uso. Atributos, objetivo, descrição. Eu vou falar sempre nesse padrão. O que o caso de uso deve fazer? Ator principal, atores que interagem diretamente com o caso de uso. Ator secundário, atores que interagem indiretamente com o caso de uso. Entradas, dados de entrada processados pelo caso de uso. Saídas, dados de saída processados pelo caso de uso. Pré-condições, condições que precisam ser atendidas antes para o caso de uso atender suas funcionalidades. Pós-condições, condições que são satisfeitas depois do caso de uso. Fluxo principal, são requisitos funcionais do sistema, caso ótimo ou caminho feliz, sem erros ou exceções. Fluxo alternativo, onde são tratadas as validações dos campos, condições de erro e exceções. Restrições, obrigatoriedades e regras aplicáveis ao caso de uso. Ao caso de uso. Vamos lá, pré-condições, o que é isso? São condições que devem ser verdadeiras para um caso de uso se iniciar. Normalmente envolvem um estado de sistema, uma condição temporal ou estão relacionadas a permissões de usuários. Exemplos: solicitação de mudança deve estar no estado pendente de aprovação. Deve ser 1 hora. Se o usuário logado deve ter perfil administrador. Ok? Pós-condições representam condições finais de execução do caso de uso. São estados finais do caso de uso. Exemplos: o pedido é salvo no sistema com o estado criado. O modo de operação fica no estado manual. Cliente e seus dependentes são excluídos. Top. Pré e pós-condições definem quando os fluxos começam e quando terminam, e também ajudam a determinar dependências entre os casos de uso. Fluxo principal descreve uma sequência de ações que serão executadas e considerando que nada de errado ocorrerá durante a execução da sequência, apenas um por caso de uso. Fluxos alternativos representam os subitens do fluxo principal, representam os tratamentos de exceção e nenhum ou vários por caso de uso. Exemplos de casos de uso: emitir saldo. Fluxo principal. O sistema realiza a leitura do cartão magnético do correntista.
O sistema solicita a digitação da senha. O sistema valida a senha digitada. O correntista seleciona a opção de saldo. O sistema questiona o tipo de saldo, conta corrente, poupança, aplicações. O sistema processa e mostra o saldo solicitado pelo cliente. Agora o fluxo alternativo. Problema na leitura do cartão magnético. Se o sistema não conseguir ler os dados do cartão magnético, tentar novamente por no máximo mais 2 vezes. Caso persista o problema, encerrar o caso de uso. Outro fluxo alternativo. Senha inválida. Se a senha digitada pelo correntista não for igual à senha cadastrada no sistema, informar ao mesmo e solicitar nova digitação. Esse processo pode ser repetido por no máximo 3 tentativas, incluindo a primeira. Após a terceira tentativa, a conta do usuário deve ser bloqueada e o caso de uso encerrado. Inclusão, bloquear conta. Entendeu? Está usando uma inclusão agora. Outro fluxo alternativo, conta inexistente. Se o correntista não possuir o tipo de conta selecionada, informar ao mesmo e encerrar o caso de uso. Então a gente teve esses exemplos aí. Eu vou quebrar isso aqui e vou mostrar outro exemplo. A gente tem um exemplo agora, por exemplo, de emitir pedido de exame. Objetivo: permitir ao médico emitir um pedido de exame. Ator principal: médico. Ator secundário: não tem. Fluxo principal: médico informa o código do paciente. Fluxo principal: médico informa o código do paciente. O sistema recupera os dados de nome, sexo, data de nascimento e cor do paciente. O sistema recupera os nomes dos exames que podem ser selecionados. O médico seleciona um exame. O médico informa uma hipótese diagnóstica. O sistema recupera as datas disponíveis para o agendamento dos exames. O médico seleciona uma data para o exame. Solicita a emissão do agendamento. E o sistema agenda o exame. O sistema imprime o pedido do exame para fechar. Agora fluxo alternativo. Peraí. Nome: emitir pedido de exame ainda, né? Que é o nome da especificação. Fluxo alternativo: o método informou o código do paciente errado ou inexistente. O sistema emite mensagem e retorna ao campo do código do paciente. O médico não selecionou nenhum exame e não agenda o exame. O sistema exibe mensagem e não agenda o exame. O médico não informou a hipótese diagnóstica e solicitou o agendamento. O sistema exibe mensagem e não agenda o exame. E próximo, o médico não selecionou uma data para o exame e solicitou o agendamento. O sistema exibe mensagem e não agenda o exame. Requisitos especiais: o usuário prevê a utilização de um monitor touchscreen. Ok. E aí, exemplo 2 de especificação: emitir pedido de exame. Nome, aí a gente tem ator e sistema. Ator: o médico informa o código do paciente. Sistema: o sistema recupera os dados de nome. O sistema recupera os nomes dos exames que podem ser selecionados. Ator: médico seleciona o exame. Médico informa uma hipótese diagnóstica. Sistema: o sistema recupera as datas disponíveis para o agendamento do exame. Ator: o médico seleciona uma data para o exame. O médico solicita a emissão do agendamento. Sistema: o sistema agenda o exame. O sistema imprime o pedido do exame. Enfim. Outro exemplo de especificação. Nome: realizar submissão. Objetivo: descrever as etapas percorridas por um autor para submeter um trabalho ao Congresso. Ator principal: submissor. Ator secundário: não tem. Pré-condições: o submissor precisa estar logado. Pós-condições: não tem. Fluxo principal: ator: solicitar a opção de submissão de trabalhos. Sistema: selecionar temas aceitos pelo Congresso. Sistema: apresentar tela de submissão contendo os temas aceitos e os tipos de submissão válidos, artigos, minicursos, palestras. Ator: selecionar tema. Sistema: consultar tema selecionado.
Ator, selecionar tipo de submissão. Ator, informar dados de submissão. Ator, anexar arquivo com o trabalho a ser submetido. Ator, confirmar. Sistema, registrar submissão. Sistema, apresentar mensagem de trabalho submetido com sucesso. Número / nome 2. Realizar submissão. Restrições. Todos os campos são obrigatórios. Segunda restrição. É obrigatório anexar o arquivo do trabalho submetido. Fluxo alternativo 1. Submissor não logado. Sistema. Informar ao submissor que é necessário que ele logue no sistema antes de executar o processo de submissão de um trabalho. Fluxo alternativo 2. Falha no carregamento do arquivo. Sistema. Informar ao submissor que não foi possível receber o arquivo contendo o trabalho que ele deseja submeter. Casos de uso. Dicas de modelagem. Casos de uso devem descrever uma rotina bem definida do sistema. Devem ser totalmente compreensíveis pela equipe e pelos usuários. Devem ser utilizados durante todo o processo de desenvolvimento, criação de modelos e de análise e projeto, criação dos modelos de implementação e criação das especificações de testes do sistema. Os casos de uso também devem identificar com quais atores interagem e, com isso, o projetista tem informação para criar os perfis de acesso ao sistema. Eles também devem especificar como alcançar a realização de um procedimento, sem relacionar detalhes de implementação. Exemplo: o cliente seleciona na lista o produto desejado. Dicas: como encontrar atores? Quem usa o sistema? Quem instala, mantém o sistema? Quem inicia ou desliga o sistema? Que outros sistemas usam o sistema? Quem recebe informação do sistema? Quem provê informação do sistema? Perguntas que devem ser respondidas por um caso de uso. Quem são os atores primários e os atores secundários? Que pré-condições devem existir antes de uma história começar? Que tarefas ou funções principais são realizadas pelo ator? Que exceções deveriam ser consideradas em cada caso? Que informações de sistemas o ator adquire, produz ou modifica? Diagramas de caso de uso têm sido usados para auxiliar no diálogo com o usuário. Deve-se ter atenção para o fato de que o diagrama tem semântica informal, isto é, para um mesmo problema, múltiplas soluções são válidas. Evite um número muito elevado de casos de uso. Fragmentar o sistema em subsistemas ou em subpacotes. Usar casos de uso com denominação genéricas como manter ou gerenciar para descrever funções de cadastro de uma entidade. Evitar detalhamento algorítmico e evitar o uso de include e extend nas primeiras iterações. Bom, essas são as necessidades de sabermos sobre casos de uso. Apenas 33 minutos. E por essa aula é isso. Eu vou compartilhar o link do GPT, caso vocês queiram ver as respostas dele sobre os temas. E até a próxima.